Mano, o que que tá acontecendo? Apesar da ocorrência de tornados não ser tão incomum no Brasil quanto se pensa, nada se compara com o que aconteceu no Paraná, rapaziada. O que que foi isso? Hoje saiu o relatório final lá do CIMEPAR, vento de 330 quilômetros. Não foi um tornado, foram três. Teve dois em Santa Catarina também. Então, tipo, o que que tá acontecendo com a natureza no Brasil? O Brasil não era um país disso. Não com essa intensidade. Então agora a gente começa a ter registro de tornado, de terremoto, às vezes, mano. 330 quilômetros num tornado, qual que é a diferença entre tornado e furacão? De forma resumida, tá, rapaziada? O furacão ele se forma na água e o tornado se forma em terra. Os ventos de 330 por um tornado, ele é equivalente a um F5 de furacão. Vamos assistir essa matéria do Fantástico aqui, a gente comenta em cima. Vamos ver se aparece desse tornado aí, mano, que o assunto é sério, né, velho? Nossa, destruiu a cidade, mano. São coisas que a gente não acha normal, porque a gente não imagina ver isso no Brasil, velho. É fora da nossa realidade, né, mano? Olha isso, olha essas imagens, velho. Olha o telhado indo como se fosse nada, mano. Rio Bonito. Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. Nossa, isso é bizarro, velho. Fim da tarde de sexta-feira. São coisas que a gente não imagina ver no Brasil, mano. Isso aqui é bizarro. Eu já tive. Eu sinto o que essas pessoas sentem de alguma forma, tá ligado? Porque o que já aconteceu. Pra quem não sabe, eu tô morando no sul. Eu sou carioca, mas eu moro em Juí, no Rio Grande do Sul. E a gente já passou por uma situação aqui, mano, que foi bem complicada assim que eu cheguei aqui, tá ligado? Nada que se compare com a cidade totalmente destruída da forma que tá. A gente já perdeu o telhado inteiro, porque caíram pedras de granizo aqui, que elas eram, sem sacanagem, rapaziada, elas eram do tamanho de um ovo, tá ligado? Eram pedras, cada uma desse tamanho aqui, caindo e destruindo as telhas tudo. Aqui em casa é de telha, né, mano? Então era um negócio bem absurdo. O tempo pro sul já é um negócio muito estável, né? Mas, pô, isso aqui aconteceu com vento de 330 quilômetros, mano. Nem com isso aqui pode ser considerado de alguma forma normal, tá ligado? O que que tá acontecendo que a natureza tá mudando desse jeito, velho? Ventos E existe quem nega ainda os 80 efeitos do aquecimento quilômetros global, por mano. hora. Isso aqui, por exemplo, Acho que tá perdendo pro Catarina, né, mano? Que foi aqui no Rio Grande do Sul, mas o Catarina, se eu não me engano, ele foi um furacão, não foi um tornado. Ou eu tô louco? Acho que em relação ao tornado deve ter sido mais forte, sim, principalmente pelo nível de destruição, né, mano? Eu acho, tá ligado? Não tenho certeza, mas eu acho. O furacão superou o caso Catarina. Ele atingiu a cidade do litoral gaúcho e Santa Catarina também. Então, acho que ele foi mais forte, mas que ele foi pesado, foi, mano. Pô, isso é. Se o impacto que isso aqui tem numa cidade pequena, mano, é surreal, velho. É surreal, porque muda demais. Às vezes todo mundo gosta, isso aqui mudaria a vida de todo mundo em qualquer cidade, tá ligado? Mas ele destrói com muita facilidade porque a cidade é muito pequena, mano. Tá ligado? Tanto você vê as imagens aéreas e o Fantástico ele deve mostrar. Porra, a cidade tá destruída, mano. 30 segundos. 30 segundos, irmão. Fantástico está Olha, de esse, volta olha a com cidade como tá. Olha essa imagem aérea, velho. tragédia causada por um tornado que matou 6 pessoas em Rio Bonito do Iguaçu, interior do Paraná. É muito triste, velho. É realmente muito triste. Quando a gente teve o telhado destruído aqui, já foi muito triste. A gente tem trauma até hoje, rapaziada. Por que que geralmente depois esse ciclone, esse tornado, ele começou com um ciclone que se formou aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul, tá ligado? Praticamente quase aqui em cima. Tipo, o vento dele não foi forte, ele veio da Argentina, se montou, foi pro mar e ele tá fazendo o movimento inverso, porque geralmente ele desce, tá ligado? Ele tá subindo. Então ele atingiu Santa Catarina e formou. Aí, devido ao calor, que provavelmente deveria estar, o encontro dos ventos e tudo mais, ele formou esse tornado que passou por lá. Mas, mano, se quando aconteceu aqui de só destruir o telhado com essas pedras que eu falei pra vocês, já foi algo traumatizante, tanto que hoje, toda vez que dá temporal, a gente não dorme, tá ligado? Eu mesmo não durmo. Então, dificilmente aqui, depois de um dia que teve temporal, eu vou aparecer aqui no outro dia pra fazer live, pra gravar um vídeo pra você. Eu não vou conseguir, porque eu vou estar cansadíssimo, tá ligado? Foi assim quando passou esse ciclone aqui agora, porque as previsões aqui pro Rio Grande do Sul era estrondosa, que ia acabar. Não aconteceu, graças a Deus, nada de relevante pra cá, mas aconteceu em Santa Catarina, infelizmente, no Paraná, sabe? Então, olha como fez com a cidade do Paraná. Então, assim, é algo muito, muito forte, tá, mano? Só que as pessoas aqui não entraram com ajuda psicológica, alguém não quiser entrar,
vai ter esse trauma pro resto da vida com qualquer vento mais forte que der. Coleta temporal, porque qualquer chuva que tem, a gente fica atento pra não estar caindo pedra. A gente tem o medo do granizo até hoje por causa do que ele fez aqui. Não é só eu, minha mulher, minha cunhada, até minha filha, tá ligado? De 10 anos. Então, assim, é algo bem. Quando tem esse evento da natureza, que infelizmente, né, mano, a gente não controla isso de um dia pro outro, mas tem quem negue ainda os efeitos do aquecimento global que estão aí na cara pra quem quiser ver. E nunca é as pessoas que contribuem tanto assim pra destruir a natureza que tomam esse prejuízo. Então, é algo que é realmente traumatizante. Eu entendo essa dor e esse choro aqui, mano. De verdade. Lógico que quando ela é maior proporção, destruiu a casa inteira, é que só com o telhado a gente já teve. E a gente vai falar de uma liberação depois, mano, que o governador, o Ratinho Júnior fez para reconstruir a cidade. O que dá de média para cada um no máximo ali? Quanto vai receber de cada um no máximo? E assim, mano, eu já dou minha opinião sobre isso, tá ligado? Mas é triste realmente ver um negócio desse, velho. Não tem jeito. A dor à flor da pele era da Elaine. Você vê você perder tudo em 30 segundos de vento, velho. É. E não deu. 30 segundos você perde tudo, mano. Desespero, eu pensei, meu Deus, a minha casa, e daí a gente tem 2 É cachorrinhos, foda, mano. Diante de uma cidade retorcida. Olha isso, velho. Parece aquelas imagens quando passa furacão nos Estados Unidos que a gente vê, velho. Que é isso, mano. Só que isso aconteceu em pleno solo brasileiro, né, mano? No Paraná, isso é muito surreal, velho. E aí aqui pra reconstruir vai entrar, porque eu tô falando, parece aquelas imagens dos Estados Unidos. Realmente parece, tá ligado? Só que, tipo, eles têm um poder de compra lá, né, mano? Coisa que a gente não tem no Brasil. Aí depende de ajuda, vocês já vão ver a ajuda. Vai parecer muito, mas vocês vão entender por que é pouco. Nossa. No jeito que ficou aquele ali. E vão entender por que o prejuízo que eu tô falando não é o suficiente. Olha os carros destruídos. Depende que ele é no tornado. O olho do furacão, ele é calmo, né, mano? O tornado, como é que funciona? O meio do tornado é calmo também ou nada a ver? Porque eles se formam em lugares diferentes, mas é meio parecido, né, velho? O coisa do rodamuinho de vento. Inclusive tem um vídeo do rodamuinho, não sei se o Fantástico vai mostrar, não sei se ele é real também. Mas eu não sei como é que seria o epicentro, o olho, no caso, né, de um tornado, velho. Até às 6 horas da tarde de sexta-feira, a cidade era assim. Sob ventos que chegaram a 250 Olha essa imagem aérea, velho. por hora, Olha isso. a pacata Rio Tá, aqui eu vou fazer uma correçãozinha. Essa matéria é de ontem. Provavelmente eles pegaram boa parte no sábado e ontem mesmo. Saiu hoje, segunda. Né, hoje é segunda, dia 10. Saiu hoje o relatório final do CEMAPAR, que é o Centro de Meteorologia lá do Paraná. Que não foi vento de 250 km, foi vento de 330 km. E foram registrados três tornados. Os outros dois provavelmente não destruíram muita coisa. Deve ter se formado no meio da mata, algo assim. Parou por ali mesmo. Acredito eu. Agora, esse de Rio Bonito atingiu em cheio a cidade, né, mano? Só que não foram 250, tá, rapaziada? Foi 330 km por hora. Por isso que eu digo que é equivalente a um F5, né, mano? Um furacão F5 aí. e que tem uma estrutura bem forte. Exatamente, velho. Concreto. Essa aqui, por exemplo, foi partida ao meio. Mas o ginásio era de metal e foi destruído, mano. Independente de ser, tipo, é 330 km por hora, sabe? Porra, é um vento muito forte, velho. A força da natureza é algo surreal, é impressionante, mas é surreal, mano. Tem que respeitar a natureza, velho. Tem que cuidar bem, mano. Porque senão cada vez vai ser pior, velho. Ah, mas isso já acontecia há muito tempo atrás. Acontecia, mas você já ouviu falar num tornado dessa força no Brasil, com 330 km por hora? Eu moro no sul, mano. Se você mora em outros lugares que esse evento climático não são tão normais assim, apesar de que esse aqui não tem nada de normal, nem aqui mesmo pro sul, vocês não entendem o que a gente fala, tá ligado? É absurdo, velho. É absurdo, mano. E caiu em cima de um carro que tava na garagem. Parte da alvenaria ainda tá de pé ali, a gente vê, né? Mas provavelmente a estrutura tá toda comprometida, né, mano? Provavelmente a estrutura deve estar boa, não toda, mas boa parte comprometida. Cara, é surreal, mano. É triste, é pesado, tá ligado? Você vê, às vezes, a sua casa, você demorou sua vida inteira pra construir ali devido ao poder de compra horrível que a gente tem no Brasil. Pelo menos cidadão normal, porque político, seja de direita ou de esquerda, por isso que eu falo, rapaziada, não idolatra política, irmão. Não tenha política de estimação, seja de direita ou de esquerda, não tenha. Porque eles teriam dinheiro para reconstruir isso aqui no pataco. Primeiro que nem aconteceria com eles, mas eles teriam dinheiro se acontecesse. Então, rapaziada,
Vamos parar com essa segregação aí de ficarem se matando por causa de político A ou político B, porque, mano, na moral, não tem o porquê, velho. Não tem o porquê. A única oposição que existe no Brasil, rapaziada, é dos políticos contra o povo. O povo tem que se unir, seja contra quem for. O político tá fazendo errado, é errado e acabou, irmão. Não tem isso de, ai, meu político de estimação, olha, eu vou passar a mão na cabeça. Esquece isso, velho. Esta imagem Esquece isso, vocês vão entender o porquê. assustadoras. Ela mostra o tornado ganhando forma e ficando gigante. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele tá. Olha o tamanho desse tornado. Vocês veem aí a parte mais escura da imagem. Olha o tamanho desse tornado, mano. Ele tem o mesmo formato de um furacão. Só que ele se forma em terra e o furacão em mar, tá ligado? Basicamente, resumindo, seria essa diferença. Uma diferença mais clara. Resumindo, é a formação dele. Mas o vento é destruidor. É um tornado de categoria 3, mas com a força de um furacão de categoria 5, de um F5, 330 km/h. A favor do José Vitor, Absurdo. que filmava. Era só para mostrar que a chuva tinha atrapalhado. Coitado do cachorro, tem um doguinho na rua, velho. Olha! Olha ele estreando, velho. Mas de repente eles registraram também as rajadas que destruíram tudo que aparecia no caminho, inclusive a loja de conveniência onde eles trabalhavam. Caralho, levando o telhado, a loja em cima do cara, o cara filmando. O tornado levando. Nossa, eu não tinha visto esses vídeos, velho. Nossa, mano, o tornado levando a loja com o cara dentro, velho. Destruindo tudo. Que isso, mano? Olha isso. Rodrigo cortou a mão, mesmo assim. Que isso, cara? Conseguiram socorrer o amigo que estava neste carro, arrastado como se fosse. Que isso, cara? Caiu os entulhos em cima do Rodrigo, cortou a cabeça dele ali, em cima da... A mão Sim, dele parou de um eu lado pro outro. coloquei a mão aqui, eu acho que alguma coisa pontiaguda passou e cortou. E, mano, isso aí também é perigoso, né? Porque, tipo assim, no desespero, a pessoa tá... Caramba, tá arrancando tudo aqui, tá destruindo tudo aqui. Porque o brasileiro não tem o costume de lidar com tornado, furacão, que seja, tá ligado? Aí o cara sai correndo, pô, vamos pra tal lugar que deve estar safe lá, só arrancou aqui. Aí tu sai no meio do tornado, correndo risco de ser levado, como aconteceu com essa menina de 14 anos, né? Que infelizmente veio a falecer aí, que ela foi simplesmente tacada pro alto pelo tornado. O tornado levantou ela igual cena realmente de filme que a gente vê. Só que infelizmente na vida real, né, mano? Não tem volta. E aí você sai, vai correndo pro lugar que você acha que pode estar mais seguro, você não tem a noção de que o tornado não destruiu só o ponto que você tá, que era a estrutura fraca. Ele tá destruindo tudo. Não tá destruindo tudo. E aí você corre o risco do tornado, de algo vir em cima de você na rua, de tomar um corte como tomou aqui, se algo pior, por nada, porque tá tudo destruído. Entende? É triste, mano. É complicado. Deve ser um desespero absurdo isso aqui, velho. Esse é o ginásio, né? Foi o que sobrou do ginásio de esporte. É, olha isso. E ali mais adiante, A estrutura. não sobrou nada. Pô, rapaziada, olha isso. É estrutura de ferro, rapaziada. O negócio tá tudo retorcido, mano. Por vento, pela força da natureza, tá tudo retorcido. Um ginásio, ele já tem, né? Você percebe, você vê um ginásio, você vê que ele já tem uma estrutura reforçada exatamente para que, nesses casos, ele sirva de abrigo, sirva de algo rápido, tá ligado? Mas dá uma olhada na estrutura desse ginásio. Simplesmente você acabou, cara. Isso aqui é muito triste, velho. Isso aqui é muito triste. Não tem nem pra onde você correr. O prédio aqui tá de pé, ok. Tem várias. O prédio ele traz vários andares, então um andar acaba que meio que protege o outro, tá? Porém, se um vier pro chão, vem todos. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas olha o ginásio. É estrutura de ferro, mano. Estrutura forte. Reforçada e simplesmente se destrói, velho. A natureza é impressionante, velho. Uma pessoa. E nesse momento é importante, né, velho? No momento faz a diferença a solidariedade do povo brasileiro, mano. Graças a Deus a gente tem a gente mesmo, sabe? Porque eu não sei se vai comentar aqui, mas eu vou esperar chegar pra ver se eles comentam o anúncio do montante de dinheiro que o Ratinho Júnior vai desfilar, vai destinar pra isso aqui. E é lógico que aí tem que entrar também o governo federal e tudo mais, mas pô, pelo governo do estado, mano, sinceramente, dá uma olhada nesses estragos. Vocês vão entender quando eu falar sobre esse montante, velho. Sejam suficientes para aplacar a dor de quem Não é, viveu velho. muito além das casas e dos carros. Perdeu a vida de O alguém, né, tornado mano? deixou 6 mortes, velho. pessoas mortas. A mais jovem delas foi enterrada 14 anos, cara. Eu vou fazer o quê? Júlia tinha só 14 anos. Uma menina que... É difícil, cara. Ai,
força pra essa mãe, né, velho? Uma menina que Você perder de forma tão repentina sua filha que quando ter muito força nova, pra essa muito mãe, cara. pequena, dormia assim, Difícil. Júlia no meu braço aqui e a outra aqui, toda noite. Era essa a minha rotina com minhas filhas. E hoje, ele, como eu vi, é como se eu perdesse. Foi essa que foi arrastada pro alto pelo tornado. Júlia Muito teve complicado, várias velho. fraturas depois de ser arrastada pelo vento. Lucas Aí, e ó. o pai socorreram a menina e a levaram Difícil, ao velho. hospital. Ela tava nesse lugar aqui mesmo. Aham. Tava tudo sujo. Júlia morreu enquanto era atendida no golpe mais cruel que a Difícil, vida pode cara. pegar. Não tão rápido, mano. Sem Cidade, uma menina de 14 anos com a vida inteira pela frente, cara. a nossa família, Imagina a dor dessa mãe, velho. os amigos que sentem falta dela. Difícil, mano. Plantar a cidade e os sonhos. Começar Um de trauma novo, redobrado, né? voltar a ser Eu já vou falar sobre que eu acho que o Ratinho Júnior anunciou isso hoje. Eu não sei se vai chegar a sair nessa matéria do Fantástico. O montante de dinheiro que o Ratinho Júnior anunciou para reconstruir a cidade inteira é de 50 milhões. E por que que isso parece muito, mas é pouco? Cada família vai receber até 50 mil. Significa que no máximo é 50 mil reais que a família vai receber por parte do governo do estado. Tá? Eu tô falando só da parte de reconstrução, tá? Fora os traumas relacionados, por exemplo, à perda dessa mulher aí que perdeu a filha de 14 anos de uma hora para outra porque um tornado jogou ela pro alto. Você nunca vai imaginar que vai perder uma filha assim. Vai perder alguém assim. É impossível de você imaginar isso no Brasil. Mas vamos lá, vamos pra parte financeira. 50 milhões. Por que que isso é demais? Porque cada família vai receber até 50 mil. E aí eu te pergunto, tu constrói hoje uma casa? O que tem que construir? Não tem que reformar, não tem que consertar. Tem que construir do zero. Com 50 mil reais. Mas será que a casa vai estar no mesmo padrão do que você perdeu para esse tornado? Lógico que aqui tem que entrar um plano de contingência do governo federal, de quem puder ajudar, até de empresário, velho, que tem muito empresário que só pensa nele, mas, pô, a ajuda de empresário aqui agora, nesse momento, seria extremamente importante, tá ligado? Se um dia eu for alguém, mano, um bagulho que eu nunca vou esquecer de onde eu vim. E eu sei que isso parece clichê, que muita gente fala isso e acaba esquecendo, mas, mano, principalmente nesses casos, assim, dessas situações aqui, mano, não tem como esquecer porque eu já passei. Não por um tornado, mas por algo misterioso, simplesmente a casa inteira é um cenário de terror. Imagina você estar no meio de um tornado, você perder a sua filha porque um tornado no Brasil resolveu jogá-la pro alto. Resolveu arrastar ela, levar ela voando. Que isso, mano? Que isso? É inimaginável isso. Você não tem nem como se prevenir para isso, porque você não imagina que isso vai acontecer no Brasil. Ainda mais de uma forma tão rápida como aconteceu. É inimaginável, velho. Então, assim, isso parece muito quando você fala 50 milhões, mas 50 mil para você reconstruir a sua casa do zero, ter quilômetro zero. E aí, mano, entraria até, lógico, que você tem a parte pública da ajuda psicológica, mas assim, eu vou até dividir um negócio com vocês que eu não falei ainda. Eu atravesso um momento psicológico muito difícil, tá ligado? Eu não tenho ânimo pra nada, eu não gosto nem de falar sobre, porque na hora já começa a me bater a tristeza, meu olho enche d'água. Mas eu vou dividir isso, mano. Eu tô tentando fazer esse tratamento pelo SUS. E simplesmente vai fazer 1 ano da não marcação dessa consulta. Detalhe, eu preciso passar num clínico primeiro, pra só depois ir atrás da porra da parte psicológica. Então, por que, por exemplo, também tem problema cardíaco? Por que essa parte, querendo ou não, ela é tão mais rápida e a nossa cabeça é tão negligenciada pelo poder público? O SUS tem uma cobertura muito boa, mas ele é realmente tão bom assim, é tão eficaz assim? Eu não sei, porque teria outros métodos, como esse que o Lula acabou de anunciar, por exemplo, do hospital particular atender, mas isso tá mudando o que pra gente na prática? Continua lento em algumas especialidades. Tá ruim. Enfim. Né, mano, não vou entrar muito nisso aqui porque não, esse vídeo não se trata sobre mim, tá ligado? Mas, tipo assim, é muito pouco esses 50 mil pra você reconstruir uma casa. Você conseguir construir, mas você não vai conseguir construir ela no mesmo nível. Talvez do que você tivesse, do que você gastou muito mais sua vida inteira. Pô, tu reconstrói com 50 mil. Aí, lógico que pra parte de empresa deve ser algo diferente, mas tu reconstrói. Vamos supor, vamos partir dessa base dos 50 milhões anunciado, que é até 50 mil pra cada família. Tu reconstrói, por exemplo, um mercado que foi totalmente destruído com 50 mil.
Não reconstrói. É lógico, eu vou reforçar, eu não sou nenhum idiota. Eu sei que vai entrar a parte dos empresários serem cobertos também. Mas, mano, precisa agora entrar uma ajuda do governo federal, ajuda que precisa entrar. E até do poder privado mesmo, da parte privada, com os empresários e tudo mais, pra fazer a força-tarefa dessas pessoas, velho. Eu sei que a parte privada não tem obrigação, mas, pô, é humanidade, tá ligado? Tem muita gente com tanto e tanta gente com pouco, pô. Você vai deixar essa gente perder o pouco que elas tinham? Pô, rapaziada, os empresários aí, se tiver alguém aí que por acaso cai esse vídeo, por favor, rapaziada, se tiver a condição de ajudar, mano, ajude. Porque isso aqui é absurdo. E 50 mil, que foi anunciado só parte do governo do estado por enquanto, pelo Ratinho Júnior, não vai, sabe, não vai consertar isso que aconteceu. Quero fundo de calamidade, fundo de catástrofe que o estado do Paraná tem, né, mano? Mas 50 milhões é muito pouco ainda, velho. Pra reconstruir a cidade inteira, 50 mil pra cada família é pouco, velho. Desculpa, mas é pouco. Tem que ter uma união dos poderes públicos e do poder privado. Não tem como, mano. Não tem como, velho. Se não tiver, não vai funcionar, mano. A gente vai ao vivo. Com certeza. O Paraná anunciou hoje que vai liberar 50 milhões de reais do fundo de aí, ó. calamidade. Para no final eles falaram sobre os 50 milhões, ó. O fundo de calamidade. As famílias atingidas. Pô, velho, se tá 50 mil ali, teve uma estatística da CNN. Aí, ó. Até 50 mil reais, pô. Até. Não significa que vai receber esses 50 mil, não, viu? É até 50 mil reais. Pô, mano, eu não sei pra vocês, mas onde eu moro, a gente não constrói uma casa hoje em dia com 50 mil reais, não, filho. Possível. É feita a avaliação do imóvel danificado para viabilizar esse. Pô, lindão, mas é feita essa avaliação de que jeito, lindão? Tipo, essa burocracia que não deve existir, mano. Libera 50 mil pra cada família. No mínimo, tá ligado? Não tem que existir outra, o governador, o seu Ratinho Júnior. Eu já morei em Curitiba quando o senhor era já governador no primeiro mandato. Mas com todo respeito, seu governador, eu sei que você foi lá, você olhou, você viu o que aconteceu. Mas, cara, esse momento de crise, você deveria montar um gabinete de crise e ele passar mais tempo, não é só ir lá, olhar, ver o que aconteceu, liberar a verba do fundo de calamidade, decretar calamidade pública. O senhor deveria estar lá. O senhor deveria estar lá. Porque a sua presença hoje na cidade seria de extrema importância para mais agilizar isso. A cidade está destruída, seu governador. O que o senhor tem mais de importante hoje para fazer em relação ao Paraná? O senhor deveria ter um gabinete. Eu sei que o senhor tem representante lá, mas deveria ter um gabinete de crise lá, cara. Enfim, mano. Como eu disse pra vocês, rapaziada, sabe? São coisas que tá ali, marca a presença, mas poderiam ser melhores, sabe? Dá pra ser melhor. Dá pra ser mais. Recurso por família. É necessário ser mais. Para a pessoa que foi afetada. Cada área destruída é feita a mensuração da quantidade de recursos que precisa para reconstruir. Certo. Isso se traduz num plano de trabalho, não num projeto. Com esse plano, nós aprovamos e empenhamos os recursos para a prefeitura fazer. Então é agilidade, não projeto. Ok. Mais agilidade. E se você pode e quer ajudar a população que foi atingida pelo tornado no Paraná, a plataforma praquemdoar.com.br relaciona as organizações sociais que já estão. Rapaziada, com todo respeito, relaciona as organizações sociais e tudo isso. Mas, cara, eu queria fazer um questionamento aqui. Houve chuvas, eu acho, ano passado, 2023. Foi 2024 mesmo, né? Foi ano passado. Aqui no Rio Grande do Sul, que devastou o Rio Grande do Sul em boa parte. Vocês lembram disso, com certeza, tá ligado? O Rio Grande do Sul ficou alagado durante várias semanas. Tudo mais que aconteceu aqui. E aí, mano, eu pergunto pra vocês. Por que algumas não, muitas pessoas afetadas até hoje não receberam essa assistência? Porque, pelo que eu me lembro, e talvez por isso até tenha menos doador nessa, foi muito dinheiro arrecadado. O que tá faltando? Por que a lentidão? É que você repassar direto para as pessoas já é uma mudança nisso, porque o outro foi vaquinha feito pelo governo do estado. Cara, por que tem pessoas que ainda não foram assistidas por isso? Até hoje, mais de um ano depois. Não sei se é a melhor forma de você doar. Sei lá, procura nas redes sociais aí, mano. Alguém que tenha sido afetado, você sabe o nome da cidade, Rio Bonito de quê? Eu esqueci, Rio Bonito de alguma coisa aí. É só pesquisar o nome da cidade aí, velho. Procurar alguém que foi afetado, se você tem condição de doar, doa direto pra pessoa, pô. Doa direto pra pessoa.
nos locais mais afetados. Em minutos, eles se formam furiosos, perigosos. Deixam um cenário de destruição. Rapaziada, aqui eles vão falar então mais sobre os tornados e os furacões e já parar de falar de Rio Bonito lá. A minha visão é essa, mano. Minha visão é essa. Primeiro que o seu governador Ratinho Júnior ele deveria ter criado um gabinete de crise lá e ter ficado lá. Eu não vejo que hoje ele tenha tanta coisa assim mais importante para resolver relacionada ao Paraná. A gente começa por aqui. Sei lá, e outra. Você vira a matéria ali, você vira a Defesa Civil tirando com as maquininhas o negócio ali. Mas na matéria que o povo tá limpando o próprio recinto ali, a própria casa, isso, aquilo, outro, coisa, você não viu um político ou Defesa Civil realmente colocando a mão na massa ali e fazendo, e ajudando esse povo. Mano, isso não é hora de vocês ficarem em cima de um salto pensando no cargo que vocês têm. Monte um gabinete de crise por lá, seu governador, dá tempo ainda. Dá tempo ainda, a cidade precisa de você. São eleitores seus. Dá tempo. Eu falo assim porque eu sei, Ratinho Júnior, que você é um bom governador. O povo do Paraná gosta muito de você. Essa cidade provavelmente tem muitos eleitores seus. Alguns perderam até a vida. Então, além das partes burocráticas que o senhor está tentando pular, tenta pular. Nem que seja para dar apoio moral. Você, mas eu sou governador, tem mais o que fazer. É obrigação sua. Não tem nada hoje mais importante acontecendo no Paraná e eu posso afirmar isso com todas as letras do que esse desastre que aconteceu. Só que é um desastre. Agora, vamos falar aqui sobre investir mais em prevenção, isso, aquilo, outro. Isso é óbvio, em previsão. Isso é óbvio que tem que acontecer. É óbvio que tem que acontecer, principalmente quando a gente tem tanto negacionista negando a mudança que o aquecimento global faz. Só quem vive nesses lugares sabe que as tempestades são diferentes, os invernos são diferentes, os verões são diferentes. Tudo é diferente. Tudo é muito mais intenso. A mudança que acontece pelo aquecimento global, ela está acontecendo. E tem que parar de procurar culpado e político A ficar brigando com o político B e investir no que realmente é preciso investir. Monitoramento, prevenção e previsão. E num plano de contingência rápida para quando essas pessoas acontecer, porque natureza você não evita, vocês já destruíram. Estão destruindo cada vez mais, não se evita. Que é para quando acontecer essas coisas, não tem como evitar, vocês têm um plano de contingência rápida, um plano de assistência rápida, mais rápido ainda, para poder ajudar essas pessoas. Porque até lá a cidade está simplesmente destruída. Vocês não têm como dar abrigo no ginásio, porque o ginásio foi destruído. Onde essas pessoas vão ficar? Elas que se virem? Mas tem lugar social, tem isso. Vai alugar casa onde se a cidade foi destruída. Precisa ser mais rápido isso. Então, seu governador, não só o senhor, mas outros políticos, o vice-governador. Se o governador tem coisas para resolver em Curitiba, né, despachar e tudo mais, fazer o trabalho dele por lá, que o vice-governador esteja aqui nesse momento. Que a gente tenha deputados estaduais, federais e representantes altos, não só o ministro da integração dos municípios ali, não sei quanta, mas que a gente tenha outros ministros presentes aqui. Senhora ministra dos Direitos Humanos, isso aqui é direito humano também. Afinal, não são humanos e não tem direito à dignidade. Vamos se pronunciar. Vamos cobrar os políticos, seja eles estaduais ou federais, que isso aqui tem uma resposta mais rápida, porque essas pessoas precisam ter dignidade, certo? É necessário que se dê dignidade a essas pessoas o mais rápido possível, porque aqui ninguém escolheu tá com um fuzil na mão para atirar em polícia. Será que é esse o erro dos direitos humanos não aparecer? Se eles estivessem com um fuzil atirando em polícia, com um fuzil atirando nesse tornado, talvez o tornado estivesse levando a culpa para matar essas pessoas. Talvez tivéssemos um pronunciamento. Mas dá para os direitos humanos se pronunciar também, tirar essa imagem ridícula que se tem sobre os direitos humanos. Ridícula. Façam mais. Façam mais porque, além de eleitores, são seres humanos e precisam ter dignidade. Façam mais do que fizeram. Decretar estado de calamidade é importante para pular um monte de burocracia. Estar lá presente para ver a destruição que causou é importante. Mas um gabinete de crise, seja ele do governo estadual, do governo federal, deveria sim ser montado nessa cidade. Não só ficar enviando representantezinho porque é uma cidade pequena. Acordem pra vida. Fechou? E o povo dessa cidade, tudo de bom pra vocês, que eu sei que o trauma vai ser muito difícil de superar, principalmente pra quem perdeu parentes, perdeu pessoas próximas ali, como
O caso dessa mãe que perdeu a filha de 14 anos simplesmente sendo arrastada, voando por causa de um tornado, que não é normal no Brasil, de uma hora para outra. Pelo menos a gente não espera tanto assim. Mas parece que com o aquecimento global cada vez vai se tornar mais suscetível a gente ter esses eventos, que vocês tenham força nesse momento. Se eu pudesse, eu estaria até mesmo aí. E eu não tô brincando. Então, toda a força para vocês nesse momento. É um momento muito difícil. Mas Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Isso aqui não tem a ver apenas com religião. Se cuidem, melhoras, e que tudo volte na medida do possível, o mais rápido possível, essa normalidade. Se é que possível voltar a ter normalidade.